Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar sobre o Morro dos Ventos Vivantes em HQ. Ele é bem fininho, assim. Pra quem acompanha já esse canal há algum tempo, assim, me acompanhava no blog, me acompanhava antes lá no Instagram, quando eu só falava a respeito de livros, né? O Morro dos Ventos Vivantes é um dos meus livros favoritos, assim. E eu tava namorando essa HQ aqui há algum tempo, assim, mas eu sempre ficava meio receosa pelo tamanho dela, principalmente. Eu achava ela muito pequenininha e realmente ela é muito pequenininha e ela só vai até a primeira parte da história. Ela não tem a história integral dos personagens aqui. O traço, ele é muito bonito, apesar disso. Eu gostei bastante da adaptação que fizeram para o texto. Só acho que eles ainda deixaram o Radcliffe com traços muito brancos. Para quem não conhece a história do Morro dos Ventos Vivantes, ela é a história de uma obsessão. Eu não considero uma história de amor entre um cigano e uma loirinha, mocinha. Como que eu posso descrevê-la? Uma padronete da época, bem nascida, bem criada, e um cigano. Alguém que foi tirado da rua para servir, alguém que foi humilhado desde o momento que chegou naquela casa, meio que adotado por tirei você da rua, levei para minha casa para, no fim das contas, não ser mais irmão dos meus filhos, mas ser um servidor dentro da minha casa. É basicamente isso, né? E a descrição que a Emily faz do Radcliffe é sempre de um moreno, de olhos negros, e em alguns pedaços da HQ ele é muito claro. E eu sei que isso pode ser por impressão, que isso pode ser por apagamento, mas principalmente quando tu tem cenas assim, que ela mesmo no livro, para quem já leu, treleu, quadrileu, quem está muito mais familiarizado com a história, possa se incomodar é que em algumas descrições ele é descrito como negro, como o diabo, né? E tem sempre essa comparação religiosa barra preconceituosa o tempo todo através da Emily, né? A gente invade os pensamentos dela em uns trechos e ela tem, eu amo ele, mas eu não posso ficar com ele porque ele não pertence à minha classe, ele não pertence à minha cor, ele não é a pessoa adequada, né? E aqui isso é meio que passado por cima. Mas como isso aqui é uma HQ e é indicado talvez por um público mais juvenil, e tipo, eu sinto que eles meio que passaram um pano sobre isso, passaram um pano também sobre essa ideia de obsessão, essa ideia de loucura, essa ideia de busca desse ideal, para nos trazer uma história mais com início, meio e fim. Uma história de amor fracassado mesmo. A minha cena favorita, né, que ela fala que o amor de Radcliffe é como as pedras no solo, que ela fala pra Nelly que ela é o Radcliffe e o Radcliffe é ela. Eu achei muito bonita a forma como é colocado, né, que é o encontro dela com o Lincoln e o Radcliffe nessa loucura, nessa busca incessante. Me lembrou muito uma cena daquele filme de 92, né, do Morro dos Ventos Vivantes, que quando ela fala isso, eles estão naquela paisagem só de pedras, que tem só uma arvorezinha no meio, né. E aí ela fala isso pra Nelly e eles são transportados para aquele lugar só deles, para aquela busca só deles, para aquela parte só deles, no caso. E se vocês gostarem, eu trago uma review, resenha, talvez,
das adaptações do Morro dos Ventos Vivantes que eu já assisti, no caso. Eu gosto muito dessa história, assim, mas eu sei que ela é uma história muito problemática, vamos colocar. E é isso, assim, gente. Eu não tenho muito o que falar. Eu gostei, assim, mas não. Mas me decepcionou em termos de tipo. Eu acho que poderia ter caminhado mais um pouquinho, talvez ter caminhado no outro sentido. Tudo bem que a gente tem a segunda geração aqui, ela aparece, mas tem muita coisa que ficou subentendida. E também a Cat mais nova, né, a filha da Catherine, esse final aqui me deixou um pouco muito a desejar, né, porque acaba justamente na discussão que eles têm. Como se fosse um recomeço, né? E a gente sabe que acontece muita coisa depois disso daqui, né? Que isso aqui ainda é uma parte do início, assim, da segunda fase da história. E é isso, assim. É gostosinho, dá pra ler numa sentada. O texto foi bem adaptado, foi adaptado pela Petra Leão. Ela adaptou outros clássicos da literatura. Eu fiquei bastante interessada em comprar o Corcunda de Notre Dame, que também é um dos meus livros favoritos. E é isso, assim, gente. Não tem muito o que dizer. Fica aí a recomendação. Deixar vocês com um beijo grande e até a próxima leitura. Tchau, tchau.